Esse é um período de grande transformação, aliás, eu diria que é o período de mudanças mais profundas e aceleradas em toda a história do Brasil, em que ocorre ali a transformação de uma colônia até então atrasada, ignorante, proibida, analfabeta, isolada, num país pronto para a independência. E esse foi o cenário construído nos 13 anos de permanência de Dom João VI após sua chegada e da família real portuguesa em 1808 ao Brasil. Porém, a identidade brasileira começou a ser construída 3 séculos antes, trazidos no bojo das conquistas marítimas através das caravelas dos povos ibéricos, e que deixou um grande legado durante essa vivência do período colonial. Era um território enorme, 92 vezes superior em dimensão territorial à metrópole. De cada 3 brasileiros, um era escravo, o outro era mestiço, índio, mulato, completamente à margem de qualquer oportunidade. Um país construído sobre o latifúndio e a concentração da riqueza, sem livros, sem escolas, sem circulação de jornais. Um país isolado, mantido isolado de forma proposital, porque era essa forma de Portugal controlar o Brasil. Um império muito complexo de administrar, com muita divergência, rivalidade regional. Ao observar esse Brasil de 1821, às vésperas da independência, percebe-se a herança deixada pela influência lusitana em terras brasileiras. Uma colônia atrasada, alicerçada no desleixo e na exploração de quem aqui habitou. Buscando entender melhor essas raízes, Sérgio Buarque de Holanda concebe a obra Raízes do Brasil, onde buscou retratar a essência do povo brasileiro, originado de uma estrutura econômica, política e social completamente instável de famílias escravistas e patriarcais. Foi essa característica aventureira dos portugueses que os trouxeram até aqui. Um tipo humano que ignora fronteiras, onde quer que se erija um obstáculo a seus propósitos ambiciosos, sabe transformar esse obstáculo em trampolim. Também foi essa característica responsável pela construção desse cenário caótico em 1822. A compensação imediata sem muito esforço, a audácia, a instabilidade e a irresponsabilidade é o que qualifica esses aventureiros, além da aversão ao trabalho, principalmente o físico, atributo que contribuiu para amparar toda a economia daquela sociedade na mão de obra escrava e estabelecer a falta de cooperação entre os lusitanos. Sua maneira de povoar o território foi baseada na total desordem. Primando o litoral sem nenhum interesse inicial pelo interior, os portugueses foram criando cidades com estruturas irregulares e com mínimo de planejamento. Esse espírito foi responsável direto pelo ruralismo estabelecido na sociedade brasileira, que passou a contar com uma pequena elite formada principalmente por senhores de engenhos e fazendeiros. Incentivada por aquela aversão ao trabalho, logo foi fomentada pela mão de obra africana. Esse é um pouco daquele Brasil do século XIX, sendo que o fato curioso é pensar que todo o panorama favorável à independência foi modelado por quem mais tinha a perder com isso, ou seja, os próprios portugueses. O radicalismo, a falta de sensibilidade política e os ressentimentos acumulados na metrópole geraram fissuras na relação com a colônia. E foi aí que Pedro I, homem de decisões rápidas, coloca em prática, apesar de ser uma ideia ainda não amadurecida, esse novo projeto de Brasil. O que ele estava querendo dizer? Dá para fazer um país com essa matéria-prima? Com tantos escravos, com tantos pobres, com tantos analfabetos, com tanto latifúndio, tanta concentração de riqueza. Então os pais da pátria no século XIX estavam preocupados o que fazer com esta geleia geral, herdada da época da colônia, para construir um país soberano, em que todos participassem, todos decidissem. Toda essa geleia geral oriunda das raízes portuguesas colocou à prova a viabilidade do Brasil como nação independente. Medo, revoltas, brigas étnicas, todos os obstáculos que pareciam intransponíveis em 1822 foram contornados por medidas audaciosas, improvisadas e até mesmo bem pensadas por homens sábios da época, como o próprio José Bonifácio.
Os riscos eram tantos que cabe dizer que o Brasil triunfou mais pelas suas fragilidades do que por sua virtude. O iminente risco de ruptura com a metrópole fez com que a elite brasileira se unisse sob a liderança do imperador a fim de evitar o caos de uma guerra civil ou étnica. O Brasil de hoje deve sua existência à capacidade de vencer obstáculos que pareciam insuperáveis em 1822, mas de modo algum significa que os problemas foram resolvidos. A independência foi apenas o primeiro passo de um caminho que se revelaria difícil. As dúvidas a respeito da viabilidade do Brasil como nação coesa e soberana persistiam ainda muito tempo depois da independência.